Olá meus amigos, segue mais uma videoaula especialmente para vocês. Nessa videoaula de hoje falaremos sobre 3 tipos de obrigações que costumam confundir bastante os estudantes. São as obrigações cumulativas, alternativas e facultativas. Antes de falar desses 3 tipos de obrigações, é muito importante, antes de tudo, relembrar que existem obrigações simples e obrigações compostas. As obrigações simples são aquelas que contêm apenas um sujeito em cada polo da relação creditícia e apenas um objeto fazendo essa relação jurídica. As obrigações compostas, por sua vez, contêm ou mais de um objeto ou mais de um sujeito em cada um dos seus polos, ou ainda mais de um sujeito nos polos e mais de um objeto. Por que é importante falar sobre as obrigações simples e compostas antes de falar das obrigações cumulativas, alternativas e facultativas? As obrigações cumulativas, como já sugere o nome, são aquelas obrigações em que há pluralidade de objeto. Ocorre, por exemplo, quando o devedor se compromete a dar uma casa e um carro. Esse tipo de obrigação é cumulativa porque o devedor se comprometeu a mais de um objeto, ou seja, entregar uma casa e um carro. Observe que nesse tipo de obrigação, um objeto é somado ao outro. Por uma razão simples, os 2 objetos interessam ao credor. Então o devedor está obrigado a entregar os 2. E ele só estará livre, liberto da obrigação, quando fizer a entrega das 2 prestações. Já as obrigações alternativas, elas se caracterizam por 2 objetos. Mas o devedor ficará livre da obrigação quando fizer o pagamento da prestação de um ou de outro. Como, por exemplo, um devedor que se obrigou a entregar uma casa ou um carro. Nesse exemplo, ele estará adimplente se ele entregar a casa ou o carro, porque a obrigação é alternativa e se caracteriza pelo ou um ou outro. E um detalhe muito importante, o artigo 252 do Código Civil diz que nas obrigações alternativas a escolha cabe ao devedor se não foi ajustado uma forma diferente. Ou seja, nas obrigações alternativas, se as partes não determinaram quem iria fazer a escolha, essa escolha, que também é chamada de concentração, caberá ao devedor. E por fim, as obrigações facultativas. Como diria o professor Rafael Menezes, é a prima pobre das obrigações alternativas. E por uma razão muito simples, nesse tipo de obrigação, faculta-se ao devedor a dar prestação diferente da que foi ajustada inicialmente. Mas atenção, esse objeto secundário, ele não pode estar estabelecido na obrigação, no momento em que nasce a obrigação. Porque se estabelece desde o início, a obrigação não será facultativa, mas será alternativa. Isto é, no momento que a obrigação nasce, como em um contrato, por exemplo, as partes já ajustam desde o início que o devedor será obrigado a entregar ou dar determinada prestação. Mas fica facultado a dar uma coisa diferente, e essa coisa diferente fica assim de forma genérica mesmo, não será estabelecida no contrato, apenas faculta ao devedor entregar algo diferente. A exemplo do que acontece na hipótese do artigo 1234 do Código Civil, que diz: quando uma pessoa ressarcir alguma coisa encontrada, terá direito a uma indenização de 5% do valor da coisa encontrada, mas faculta-se ao seu titular simplesmente abandonar a coisa em favor de quem a encontrou. E muita atenção, nas obrigações facultativas existe apenas um objeto. Isso é elementar, porque nas obrigações alternativas e nas obrigações cumulativas existem 2 objetos. Nas cumulativas, os 2 objetos são obrigados para satisfação do crédito. Nas alternativas, apenas um dos 2 objetos indicados será obrigado para a satisfação do crédito. E já nas facultativas, existe apenas um objeto. O devedor estará obrigado a apenas uma prestação, mas poderá dar prestação diferente. E jamais confunda uma coisa com a outra. Não confunda o cabo do guarda-chuva com a maçaneta da porta, porque... Bota aquele somzinho da bateria. Pois bem, meus amigos, aqui foram apenas algumas linhas conceituais sobre as obrigações alternativas, cumulativas e facultativas. Espero que tenham sido bastante úteis
para vocês. Curta, faça perguntas, clique lá no joinha, dê o feedback pra gente, comente lá, sugira novos e contribua. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.